Se eu fosse o examinador, eu faria essa prova aqui, ó. Essa prova aqui que eu vou passar para vocês. Henrique, mas não, pode não cair nenhuma dessas 10 dicas. Mas se cair, você não vai errar nenhuma. O ideal, meus amigos, desse vídeo é que ao final eu não te acrescente nada. Então, aqui, reconhecimento do vínculo pelo auditor fiscal, hipossuficiente, aprendizagem, que eu estou batendo, né? Essa dica aqui, né, a número 7, antes e após a reforma da dispensa em massa. Enfim, deixei 10 dicas que eu vou falar em 1 minuto e meio. Henrique, você acha que é importante eu passar por esse vídeo? O que você vai perder? Se você errar alguma e não virar auditor fiscal do trabalho, já pensou nisso? Eu gravei 10 principais artigos da CLT para você assistir antes da prova. Gravei agora. Sentei aqui, fiz o material e coloquei para você. 10 súmulas para você assistir antes da sua prova. 10 súmulas para AFT que eu perguntaria. E agora a prova de AFT que eu faria. Pessoal, são 25 anos de área trabalhista, escrevi todos esses livros aqui e agora estou querendo fazer com que você passe na prova de AFT. Tá? Nós fizemos uma bela jornada juntos. Se você foi aluno lá da escola trabalhista, né, fez lá algum curso ou tem algum livro meu, eu me dediquei bastante para o seu concurso. Se você não me conhecia, não me segue lá no Instagram, no Prof_Correia, no Henrique Correia, né? É um canal com mais de 100 mil seguidores. Fica o convite. Siga aqui, siga lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal. 10 dicas para AFT. Tá aqui. Reconhecimento do vínculo pelo auditor fiscal. Chegou. O auditor fiscal tem o poder, a atribuição de reconhecer o vínculo? Sim. Ele autua por ausência de carteira de trabalho. Henrique, mas não deu contraditório, não... O AFT tem esse poder, tá bom? Eu escrevi várias coisas aqui que eu poderia falar, né? Igual remeter a aula lá de artigos da CLT, o artigo 2º e 3º que você tem que ter na ponta da língua, quais são os requisitos do vínculo, mas aqui é jogo rápido. Dica número 2, quem é o hipossuficiente? Hipossuficiente é todo empregado, é mais fraco, é a parte mais frágil da relação. Estou falando assim para ficar mais didático. A hora que você vai comprar um eletrodoméstico na Casa Bahia, ou no Magazine Luiza, ou o celular da Apple, você é a parte mais fraca da relação. Você pode negociar contrato. Hoje o contrato é aceite sim ou não. Você pode negociar. Não, o consumidor é a parte mais fraca. Por isso que tem um Código de Defesa do Consumidor. Aqui na área trabalhista é a mesma coisa. Tem uma CLT para defender os trabalhadores, porque ele é a parte mais frágil. Mas a dica não é do hipossuficiente, que é todo o empregado. É do, com aspas, hipersuficiente. Quem é o empregado que pode negociar diretamente com o empregador? É aquele lá do artigo, anote o artigo aí, 444 da CLT. O artigo 444, parágrafo único da CLT, prevê que o empregado com nível superior em qualquer área, diploma de nível superior, e que ganhe por volta de 15.500, que é 2 vezes o teto do benefício, do máximo da Previdência Social, ele pode negociar diretamente com o empregador. Pessoal, dica número 3, é um repeteco, é um déjà vu, é um filme repetido, é a aprendizagem. Quem é o aprendiz? Maiores de 14, menores de 24, exceto PCD. Ele tem um contrato especial, precisa ser escrito. Precisa estar frequentando um curso de aprendizagem e o contrato é de no máximo 2 anos. É um contrato por prazo determinado, exceto o PCD. Pessoa com deficiência pode ter contratos superiores dos 2 anos. O que fica para nós? Que o aprendiz tem há um fomento, há um incentivo, porque é o ingresso nos primeiros empregos, no primeiro emprego de muita gente. É a formação do cidadão, que você, auditor fiscal, futura auditora fiscal, tem que fiscalizar. Por isso que essa matéria é importante, é seu arroz com feijão. Você entendeu? Qual é a cota? No mínimo 5%, no máximo 15% do quadro de empregados, tá? E aí, se não tiver, se autua, tá?
É obrigatória essa cota. Henrique, tem algum incentivo para a empresa? Sim. O FGTS é reduzido. Dos outros empregados é 8%, que o empregador tem que depositar, para o aprendiz 2%. A dica número 4, pessoal, é a prorrogação da licença maternidade. A prorrogação da licença maternidade, né, tá lá na empresa, programa da empresa cidadã. A empresa vai lá, adere a esse programa de abatimento de imposto. E aí prorroga-se a licença maternidade nessas empresas, e a mulher tem que querer, tem que fazer o pedido até o final do primeiro mês após o parto. Prorroga-se por mais 60 dias. Somente nas empresas, repito, que aderiram ao programa da empresa cidadã. Então tem 120 dias constitucional, mais 60 do programa da empresa cidadã. Você entendeu? Dica de ouro. Coloca aí, prorrogação da licença maternidade, 60 dias, programa da empresa cidadã, pedido da mulher até o primeiro mês após o parto, parará. Oi, dica de ouro. O programa Emprega Mais Mulheres, recentemente aprovado, uma lei federal, a lei 14.457, ele dá a possibilidade desses 60 dias de prorrogação ser compartilhado entre o papai e a mamãe. Então o empregado, que também está num programa da empresa cidadã, uma empresa que aderiu, ele pode dividir com a esposa. Fala, agora você volta a trabalhar, eu vou ficar com o bebê. Isso é chamado de, vamos elevar o nível, parentalidade, que é essa união do papai com o filho, da mamãe com o filho, que já sempre existiu, mas agora há um incentivo da parentalidade, tá bom? Se não cair nada do programa Emprega Mais Mulheres na sua prova, eu vou mudar o meu nome. Tá? É uma das minhas apostas. Se você me segue nas redes sociais, eu falei disso durante todo o período. Henrique, fala uma decisão do Supremo? Falo mais de uma. Dica número 5. Afastamento das gestantes e lactantes. O STF reconheceu um dispositivo da reforma trabalhista como inconstitucional, né? Então, o trecho do artigo 394A da CLT foi reconhecido inconstitucional. Trocando em minutos, as mulheres que trabalham em atividades insalubres precisam afastar. Enquanto estiver grávida, enquanto estiver amamentando. É isso. Antes podia, agora não pode mais. Tá? Então, afastamento das gestantes e lactantes em atividades insalubres, tem que afastar. Dica número 6. Sucessão de empresas. Uma compra a outra. Trocando em miúdos, se vier lá no contexto, né, é até o artigo 10 e 448. Anotou? Artigo 10 e 448. A reforma trabalhista acrescentou 10A. 10A e 448. Comprou o estabelecimento? Teve tempo para ver se era bom ou ruim? Comprou, adquiriu tudo. Dívidas atuais, futuras e passadas, inclusive de ex-empregados que sequer lhe prestaram serviços. Tá? Henrique, e o sucedido, aquele ex-empregador que está lá, tal, ele não responde, exceto se comprovar que teve conluio, fraude. Tá bom? Dica número 7, estamos chegando ao finalzinho, respira. Vamos para o posicionamento do STF outra vez? Essa eu perguntaria. Pessoal, dispensa em massa. Antes, não tinha previsão de nada. Tinha um posicionamento do TST falando que se houvesse dispensa em massa, tinha que ter um instrumento coletivo. Um acordo ou uma convenção coletiva. Então precisava da bênção do sindicato. O sindicato precisava falar, vamos negociar aqui, vamos formalizar. Se não tivesse, reintegrava todo mundo. A reforma trabalhista veio e fez assim, ó, pum! Passou como um trator aqui. O artigo, que eu não anotei o número, o 477, né, da reforma trabalhista, veio e passou como um trator. Pum! Pode dispensar 1, 10, todos. Sem sindicato, sem nada. Isso é poder do empregador. O estabelecimento é dele. Ele dispensa quem ele quiser, segundo a reforma. Tá bom? E aí, agora o Supremo veio, e é o que nos interessa. E falou, para.
Precisa do sindicato. Precisa ter um efetivo diálogo com o sindicato. Tá bom? O que é esse efetivo diálogo? É autorização? Não. O sindicato não precisa autorizar. É instrumento coletivo, acordo ou convenção? Também não. É um efetivo diálogo, tá? Então a validade da dispensa em massa depende da participação dos sindicatos. Mas não se confunde, nem com autorização, nem com norma coletiva. Essa seria uma boa pergunta, tá? Dica número 8, clássica. A dica número 8 ninguém vai errar, mas eu pergunto coisa clássica também nas minhas provas. Transferência. Para que uma transferência ocorra, precisa de mudança de domicílio. Você já sabe isso. Para que a transferência seja válida, precisa de, você já sabe também, consentimento. Mas há 4 situações, anota rapidinho, há 4 situações, se você quiser anotar no homework, na tarefinha, é artigo 469, 469. 4 situações, transfere e pronto. 1, cargo de confiança. 2, condição prevista no contrato ou condição implícita, circo. 3, extinção do estabelecimento aqui em Ribeirão Preto, de onde eu estou gravando a aula. Extinguiu, Ribeirão vai para a Vitória da Conquista, na Bahia. 4, aí a CLT fez, né, transferência provisória de serviço, e aí tem que pagar o adicional por transferência, que é no mínimo 25%, tá bom? Penúltima, clássica, também na penúltima, prontidão e sobreaviso. No caso de prontidão, fica dentro das dependências da empresa, não recebe integral, recebe 2/3 da hora, 12 horas. Sobreaviso, fica em casa aguardando ordens, 1/3 da hora ele vai receber, tá? E pode ficar 24 horas. E por fim, novamente um posicionamento do STF, estou apostando nisso, né? Greve de servidores públicos, é permitido? É. Tem lei? Não. Usa a lei da iniciativa privada, porque não tem uma greve específica do serviço público, embora a Constituição permita, nos termos de lei, que essa lei não existe, utiliza-se a lei da iniciativa privada. Mas o que eu ia falar é o seguinte: 3 situações não se admite greve no serviço público. Estão proibidos de fazer greve quem lida com a ordem pública, anote aí, lida com a ordem pública, segurança pública e administração da justiça, carreiras de Estado como juízes, promotores e exação tributária, tá? Teve um tema de repercussão geral, é o tema, novamente, estou falando de STF, é o tema 541, que fala que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis que atuem na área de segurança pública, policiais civis, tá? Lembrando que Forças Armadas são denominadas militares e não podem fazer qualquer tipo de sindicalização ou greve. Pessoal, seria essa a minha prova, tá? Se você gostou, ficou com qualquer dúvida, crítica ou elogio, escreva aqui embaixo. Eu amo ser professor e esse canal aqui foi feito para que a gente possa falar da área trabalhista e eu possa passar um pouco do que eu sei, tá bom? Uma ótima prova para todos vocês.